Semana de 26 de maio a 1º de junho, já estamos acabando mais um mês. Acabamos de ter uma lua cheia em Sagitário, quinta-feira. De sábado para domingo, estamos com Júpiter, o grande benéfico, saindo de Touro e entrando no signo de Gêmeos. E quinta-feira teremos a lua minguante em Peixes, finalizando assuntos da alunação taurina do dia 8 de maio. Mas o que esse astrologuês significa na nossa vida prática? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Oshiro, sou consultora energética. Na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis, mas eu já te convido a voltar aqui amanhã, domingo, às 11h11, porque amanhã eu trarei as mensagens para cada um dos signos para essa semana através das cartas do tarô. Então já ativa o sininho aí para se manter informado e não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, vamos lá, gente. Estou seguindo aqui a minha análise escrita, tá? Então, hoje, de sábado para domingo, começa uma fase que vai durar aproximadamente um ano, até mais ou menos maio de 2025, que é Júpiter transitando pelo signo de Gêmeos. Júpiter, o grande benéfico, o grande facilitador, deixando os assuntos taurinos, trabalho, dinheiro, persistência ou uma certa teimosia e começando a transitar por Gêmeos, que fala sobre comunicação, conexão, aprendizados rápidos, tá? Não aprofundados. Viagens curtas, não viagens internacionais, viagens, deslocamentos, né? Versatilidade, mas também dispersão. Então, tem vários vídeos falando sobre essa temporada de Júpiter em Gêmeos, né? Vários vídeos muito bons, mas eu quero trazer um ponto de vista um pouco diferente, que é só um ponto de observação, tá? Bom, esse Júpiter, ele tá em bom aspecto com Netuno, os sonhos, a imaginação, mas também Netuno pode ser fantasioso, pode trazer devaneios. Em bom aspecto com Plutão, que é o poder pessoal, mas que também é o coveiro do zodíaco, que é a destruição, é aquilo que está no oculto, no submundo. E como vocês sabem, os astros não têm moralidade. Para eles não existe bom ou ruim. Júpiter, vocês já sabem, é o fermento. Então tudo que Júpiter toca vai expandir, tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender do nosso estado de espírito e do nosso comportamento e da nossa consciência se a gente vai usar isso de forma benéfica ou não tão benéfica assim, ok? O ponto que eu quero trazer é que Júpiter em Gêmeos está bem desconfortável, porque ele está em exílio. Júpiter rege Sagitário, que é o oposto complementar de Gêmeos. Então, Júpiter é gigante. Em Gêmeos, é numa casa pequena, é como se fosse numa casa pequena. Ele fica meio, desconfortável, meio esquisito. É como um professor universitário, um doutor, um filósofo, que de repente precisa dar aula no ensino fundamental. Ou que de repente, né, um cara super filosófico, mestre, ele vai encontrar uma galera numa festa, numa conversa informal, e aí ele precisa se controlar para não falar de um jeito muito elaborado, muito erudito, ou não parecer arrogante. Ou então um religioso, né, muito que já estudou muito, que vai para uma comunidade, uma cidadezinha bem pequena, onde todo mundo se conhece e tem aquelas fofoquinhas, né? Ele vai ter que lidar com isso. Pode dar uma certa irritação. Ou um advogado super top que de repente é chamado para resolver uma briguinha de família e ele fala assim, cara, né? Então percebe, existe uma hipercompetência, uma profundidade de conhecimento, uma postura de repente inclusive de autoridade que a gente precisa controlar para não ser arrogante. Ou achar que a gente já sabe tudo e mais um pouco e a gente querer sair enfiando goela abaixo a nossa verdade, o nosso jeito de pensar. Tem que cuidar para não se achar o dono da verdade e querer que o nosso ideal caiba na realidade de todo mundo, tá? Porque aí não vai rolar.
tem que tomar cuidado durante esse ano inteiro, tá? Até 2025, com idealizações, fanatismo. E aí você fala assim, mas eu não sou fanático. E eu não estou falando só no fanatismo religioso ou político, mas às vezes o fanatismo, sei lá, né, futebol, o fanatismo no seu jeito de pensar, nas suas crenças individuais. Então aquilo que de repente é uma verdade absoluta para você, não é necessariamente verdade para todo mundo. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura geminiano para ouvir, acolher, entender e se readequar também a outros pontos de vista, tá? E também a gente pode ficar pensando grande demais, sonhando mirabolante e não enxergar aquilo que está perto, aquilo que está na nossa mão, aquilo que a gente pode fazer aqui e agora, tá? Então, Júpiter andando na casa de Gêmeos vai exigir uma disponibilidade para mudar de ideia, para mudar paradigmas, rever algumas verdades absolutas que funcionavam na teoria, né, no mundo acadêmico, mas que na vida prática, na vida real, com pessoas reais, no contexto real, não é tão possível assim, né? Então a gente vai ter que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Sim, a gente pode sonhar grande, mas com os pés bem firmes no chão. Afinal, é uma alunação taurina. E a última lua nova que tivemos foi no signo de Touro. Então, a gente ainda está tratando assuntos, né, muito pragmáticos, de vida prática, né? Que até às vezes, qual é a utilidade disso? Isso é real? Isso é útil? Isso é duradouro? Isso me traz estabilidade? Senão, não vou sonhar. Senão, não serve, tá? Então, sim, a gente pode olhar para o futuro. Júpiter olha para o futuro, ele atira a flecha sagitariana, porque a gente teve uma lua cheia em Sagitário, mas a gente tem que estar aberto para outros caminhos que podem surgir. Às vezes, Sagitário é o centauro, né? Lua cheia em Sagitário, quinta-feira passada. Sagitário, ele aponta a flecha e ele solta a flecha, e a flecha vai. E ele vai, né? O centauro vai buscar a flecha que ele atirou. Só que nisso ele pode atropelar as pessoas no meio do caminho, ele pode não ver o que está se passando ao redor dele e nisso pode perder oportunidades. É sobre isso que a gente está falando. Então, ao longo desse ano todo, com Júpiter em Gêmeos, vão surgir outras avenidas de aprendizado. Nossa curiosidade também vai amplificar e talvez você perceba que existem dois caminhos possíveis. Não só um que você estava mirando antes, mas você começa a ver que existem outras possibilidades. Então não fica bitolado naquilo que era a sua verdade. Você não é mais a mesma pessoa que você era há um ano atrás. Onde temos Gêmeos no nosso mapa astral, é onde temos dupla personalidade. E a gente pode ter dois caminhos, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho Gêmeos na casa 9, e a casa 9 fala dos estudos universitários. Eu fiz duas faculdades, então você pode fazer duas coisas onde você tem Gêmeos, ser duas pessoas, tá? Então, com Júpiter ampliando esses dois caminhos, então a gente tem Gêmeos, dois caminhos. Júpiter está ampliando esses dois caminhos. Não significa que eu vou poder fazer 4 coisas ou 8 coisas, mas é que esses dois caminhos, eles vão ficando tão grandes, como se fosse um fermento. Imagina duas bolachinhas que você colocou na assadeira, elas vão ficando grandes e elas se juntam, acaba ficando uma só. Percebe? E aí, tudo isso ganha uma potência, como se fosse mesclado. Um encontro, uma conexão, um ponto de intersecção, um caminho do meio que você pode seguir. Mas juntando duas coisas ao mesmo tempo. Mas nessa junção de duas coisas se torna uma terceira. E só reforçando, né? A gente tem esse ano com Júpiter em Gêmeos que vai expandir o desejo de comunicação, conexão, fazer cursos. E o grande desafio que começa agora,
e até maio do ano que vem, eu repito, é saber equilibrar diversificação versus dispersão. A gente vai querer fazer milhares de coisas, mas nesse milhares de coisas a gente corre o risco de dispersar. Então, eu coloquei alguns pontos aqui, tá? Uma coisa é você fazer vários cursos e colocar em prática, outra coisa é você colecionar certificado. Uma coisa é você se interessar por vários assuntos, ok, é válido. Outra coisa é você acreditar em tudo o que dizem. Uma coisa é o entretenimento nas redes sociais. Outra coisa é o quanto isso melhora a minha visão de mundo, me engrandece, ou se isso só me distrai e me mortifica. Uma coisa é você seguir influenciadores nas redes sociais e falar, uau, que vida inspiradora, e isso te motivar. Outra coisa é olhar para essa celebridade, esse artista, essa pessoa e ficar fofocando, né, sobre isso, ou ficar fazendo hating nas redes sociais. Ou entrar numa energia de inveja, né? Uma coisa é onde eu invisto meu tempo e dinheiro e ter uma cesta, por exemplo, de investimentos financeiros diversificada ou um portfólio de produtos, caso você seja empreendedor, empresário, ter um portfólio de produtos e serviços diversificado. Outra coisa é ter uma cesta de investimentos ou uma vitrine dispersa, sem estratégia, bagunçada. Tá? Então, fiquemos atentos a isso. Lembrando que é uma lua cheia e na lua cheia a gente fica mais cheio, mais irritados, mais impulsivos. Marte está em conjunção com Quiron. Quiron é a ferida que nunca vai cicatrizar. E está fazendo uma quadratura com a Lua. Então, a gente pode sim ter atitudes inflamadas, reativas, reacionárias. Lembra, Marte é o guerreiro, é o briguento, tá? Então, cuidado para não brigar à toa. Cuidado para não ser autodestrutivo. Lembra, a gente está sempre falando Júpiter em Gêmeos, o professor universitário no jardim de infância. Não adianta se irritar com as criancinhas, o adulto é você. Não deixe as coisas pequenas do dia a dia te irritarem demasiadamente. Júpiter é o mestre, Áries é o guerreiro. A vida não está contra você, não leve para o lado pessoal. Controle a sua raiva. Raiva é uma tristeza cristalizada. Raiva é uma tristeza cristalizada. Raiva, a gente está falando de Marte irritado. Tristeza cristalizada é Quiron, a ferida que precisa ser curada em você. Ao longo da semana, a Lua transita por Capricórnio, Aquário e Peixes, justamente o quadrante da maturidade. Então, é uma fase de lua disseminadora que pede que disseminemos, transbordemos, espalhemos a nossa maturidade. Dia 30, quinta-feira, lua minguante em Peixes, em quadratura exata com Vênus em Gêmeos. E a lua fala das emoções, Vênus fala dos sentimentos. E essa quadratura, essa lua minguante, né, com quadratura, vai nos falar sobre o que precisa ser deixado para trás, esquecido ou perdoado de uma vez por todas. Vamos lá. Emoções é o que se move em nós, é o que nos coloca em movimento. E elas estão em signo de água, em peixes, né? Lua em peixes. Pedindo fluidez. Fluidez. Né, minguando, uma fluidez que diminui, que vai embora, que está indo. Sentimentos é a interpretação das emoções, é aquilo que a mente interpreta sobre aquilo que a gente está, né, sentindo. E esses sentimentos estão em signo de ar. Tá em Gêmeos, Vênus está em Gêmeos, racionalizando, questionando, remoendo aquele diálogo interno. Então é assim, para de pensar demais, deixa passar.
Lua minguante é lua de cura, é perda de força, é afastamento. Em Peixes, fala dos sonhos do inconsciente, de fantasmas que nos assombravam e que podem ser curados porque fizemos as pazes com esses sonhos não realizados. Sabe aquela cena em que às vezes, né, na beira do mar ou na beira do rio, as pessoas depositam os barquinhos com velas para se despedir de algo e deixa as águas levarem? É isso, né? Não é o mar do esquecimento, é o mar do amor. Amor também é saber se despedir, para não se tornar encosto do morto. Vênus em quadratura talvez ainda queira buscar uma alternativa para salvar o sonho, mas a conversa que existe, né, entre os grandões lá no céu, que é aquilo que não está nas nossas mãos, aquilo que está no âmbito macro, isso está apontando para sim a morte de um sonho, Plutão sextil Netuno, trígono Júpiter, em prol de um sonho maior ainda, Netuno sextil Júpiter, mas que nesse momento você não consegue ver ou entender. Sol quadrado Lua, que é como uma esquina. A mente, né, quadratura é uma esquina. A mente está do lado, né, a emoção está do outro. Eles não estão se vendo, mas eles vão se encontrar uma hora nessa esquina, tá? Então não parece fazer sentido agora, mas lá na frente você vai compreender, você vai encontrar o sentido disso, o ponto de convergência. É uma semana que a gente vai ter que encontrar um lugar de paz no nosso coração, porque tem um céu inquieto e talvez até irritadiço, desconfortável. Pode haver uma urgência de querer resolver tudo rápido, tudo para ontem de uma vez só e até com certo otimismo exagerado, mas Saturno vem dando uma segurada. Como engenheiro que fala, não adianta começar a construir a casa pelo telhado. Então, que saibamos ter maturidade emocional para dar um passo por vez, na medida do que é possível para cada um de nós, sem ficar se comparando com o sucesso do outro e também dispostos a elevar nosso nível de vida e de consciência com novos saberes, novos temas, novas conversas, porque o que a gente aprender nesse próximo 1 ano serão as sementes dos próximos 12 anos.